Olá a todos que estão acompanhando essa nova série de entrevistas do Trânsito Manaus, junto aos candidatos agora, não mais pela prefeitura, agora realmente com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Como foi em 2012, nós vemos tentando entrevistar todos os candidatos para que de alguma forma a gente consiga avaliar e realmente acompanhar o futuro governador do estado, como a gente tem feito com o prefeito Arthur. Hoje estaremos aqui com o Marcelo Ramos. Ele está pela disputa do governo do estado pelo Amazonas, pelo PSB, e o seu vice é o Júnior Brasil. Eu me chamo Luiz Eduardo Leal e a gente vai começar a conversar um pouquinho hoje com o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Luiz, tudo bem a todos que nos assistem pela internet. Eu tenho a alegria de usar esse instrumento moderno para falar com as pessoas, prestar conta das nossas ações e apresentar as nossas ideias para um Amazonas melhor e mais próspero para todos. Muito bem, Marcelo. Vamos ter algumas perguntas e a primeira pergunta realmente é sobre o Detran. Uma pesquisa realizada pelo Fórum de Líderes Jovens do Amazonas concluiu que o trânsito é o segundo maior problema da capital do Amazonas. Uma outra pesquisa realizada pela Audiência do Trânsito Manaus concluiu que 60% das pessoas avaliam que a educação é o maior problema no trânsito da cidade de Manaus. Que medidas você tem em mente para agilizar, modernizar e expandir a atuação do Detran, não apenas na capital, mas também no interior, onde que é um pouco mais problemático? Além disso, você pretende reforçar a aplicação da lei seca e outras campanhas de fiscalização e conscientização na capital e também no interior? Primeiro é importante entender que não é da competência administrativa do Detran a organização do trânsito da cidade. O Detran ele cumpre uma função de regularização de condutores, de regularização de veículos e também em algumas áreas. Educação para o trânsito é um papel fundamental que nós queremos fortalecer dentro da instituição Detran, e ações de combate a irregularidades de licenciamento e também relacionados à lei seca. O que nós precisamos é entender que se trânsito e transporte é responsabilidade da prefeitura por determinação constitucional, o bem-estar das pessoas é responsabilidade de todos. E o trânsito hoje é algo que faz mal para as pessoas, que atrapalha a nossa economia, que torna horas que poderiam ser produtivas ou de lazer na vida do cidadão, horas de tormento, parado em engarrafamentos, parado em situações muitas vezes até perigosas no trânsito. Portanto, nós precisamos fazer um esforço sinérgico entre a prefeitura e o governo do estado. Aqui no Amazonas, Luiz, o governo do estado, toda vez que trata da questão de transporte público, ele trata ou com omissão, dizendo que não tem nada a ver com isso porque é responsabilidade da prefeitura, ou tentando usurpar responsabilidades, tentando assumir para si responsabilidades que são da prefeitura. Certo. Nós não vamos cometer nenhum erro nem outro, nós vamos agir em conjunto. O Detran planejando em conjunto com o Manaus Trans. Primeiro isso, porque o nosso governo não vai ser um governo dos que me apoiaram, dos que votaram em mim. O nosso governo vai ser um governo de todos. E o prefeito Arthur Neto terá todo o apoio do nosso governo para as suas ações visando a melhoria da estrutura de trânsito. O Detran é um órgão atrasado, o Detran é um órgão do século XIX para uma sociedade do século XXI. Então nós vamos aproximar o Detran do século XXI, agilizando procedimentos, derrubando barreiras burocráticas que atrasam, que criam problemas e dificuldades para a pessoa licenciar seu veículo, para a pessoa vistoriar e renovar o seu veículo, para pagar um IPVA, para tirar uma carteira de motorista. Tudo é difícil dentro do Detran. Nós vamos desburocratizar procedimentos e tornar o atendimento mais ágil e mais rápido. Fortalecer as ações de trânsito que estão dentro da competência do Detran, lei seca é uma delas, e a principal delas, que é a educação para o trânsito. O Detran precisa ser mais eficiente na sua política de educação para o trânsito, entrar mais na escola, educar mais desde a adolescência, desde a juventude, para que nós tenhamos motoristas conscientes. E o Detran precisa fazer algumas campanhas específicas. Uma delas diz respeito ao respeito com o ciclista.
Isso é uma campanha que o Detran já passou da hora de fazer, porque a bicicleta é um modal de transporte de muita gente já em Manaus, e os motoristas insistem em achar que a bicicleta não tem o direito de trafegar na via, quando o Código de Trânsito é claro, no sentido de que a bicicleta é um veículo, e um veículo que inclusive tem prioridade em relação ao carro nas vias de trânsito. Portanto, nós entendemos que esse esforço deve ser conjunto, e para enfrentar a questão de trânsito e transporte em Manaus, nós não temos dúvida de que não há solução para o trânsito sob a lógica do transporte individual. Construir um viaduto demora 3 anos. Em 3 anos entraram 150 mil novos carros em Manaus. Portanto, o viaduto não serve mais para nada. Nós precisamos privilegiar, e vamos, o transporte coletivo. A Prefeitura e o Governo do Estado abandonarão essa aventura chamada monotrilho e utilizarão os recursos, 1 bilhão e 800 milhões de reais disponibilizados pelo Governo Federal para construir um grande anel de BRT, desapropriando para ampliar a faixa da direita em algumas áreas de maior gargalo, para também não travar completamente o trânsito. Nós vamos executar a obra que os governos anteriores não tiveram a competência e agilidade para executar, que é o anel viário de cargas, saindo do aeroporto pela José Henriques e chegando até o Distrito Industrial, para tirar a grande quantidade de caminhões que hoje estão circulando no centro e nas áreas urbanas da cidade de Manaus, e dessa forma, sinérgico, esforços da Prefeitura e do Governo do Estado, privilegiando o transporte coletivo, afastando o transporte de carga das áreas urbanas e de maior fluxo, e também investindo em ciclovias para que mais pessoas migrem para o modal bicicleta, e investindo em calçadas e arborização para que os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé, nós vamos enfrentar e dar uma solução efetiva para o trânsito e o transporte na cidade de Manaus. E no estado do Amazonas, o Detran não existe porque o estado não existe. Você não consegue tirar a carteira de motorista em nenhum interior do estado do Amazonas, salvo nos mutirões do Detran. Nós vamos enfrentar isso, tirar a carteira de motorista do interior, estruturar a rede do Detran. O Detran tem que ser um órgão estruturado em todos os municípios, para que também, com o crescimento desses municípios, não aumente a quantidade de acidentes de trânsito e de irregularidades no trânsito. Então, o Detran é um elemento fundamental na presença do Estado no interior do Estado, do governo do Estado no interior do Estado. Por fim, há uma legislação que trata da primeira habilitação para pessoas de baixa renda. O governo fez isso um ano e não incluiu nos orçamentos seguintes. Nós vamos incluir nos orçamentos seguintes para que aquele cidadão que precisa da carteira de habilitação para trabalhar e que muitas vezes não consegue pagar os alto custo para retirar a carteira de habilitação, possa tirar sua carteira de habilitação e com isso tenha facilidade de entrar no mercado de trabalho. Muito bom. A gente vai falar agora de um problema que a gente já perguntou quando a gente fez as entrevistas aos prefeitos, aos candidatos à prefeitura de Manaus de 2012, e a gente está refazendo essa pergunta agora também para os candidatos. Algo que realmente é um problema para muitas pessoas, que é o distrito industrial. Já presenciamos várias discussões sobre quem teria a atribuição de fazer a manutenção da malha viária do distrito industrial. O que o seu governo pretende para resolver definitivamente o problema do tráfego na região, tendo em vista que o comprometimento da mobilidade dos trabalhadores e cargas naquela região atinge diretamente o polo e a economia do estado? A resposta é simples, eu não vou mais discutir de quem é a responsabilidade por recuperar as ruas do distrito. O governo do estado é o órgão mais rico dessa tríade, governo, prefeitura e SUFRAMA, e nós vamos executar as obras do distrito, recuperar as vias e garantir manutenção, porque o distrito é o maior contribuinte de ICMS do estado do Amazonas, portanto, é quem mais coloca dinheiro nos cofres do estado. Vai acabar essa discussão de quem é a responsabilidade. O governo do estado do Amazonas, sob a gestão de Marcelo Ramos, vai executar as obras do distrito e não tem mais conversa. Muito bom. O que a gente vai falar agora é sobre a região metropolitana de Manaus. Temos poucas rodovias no estado do Amazonas, em grande parte devido à vocação do nosso estado para a hidrovia. Você se compromete a dar continuidade às obras de ampliação da M070 e de alguma forma a sinalização da AM258, que é para Noveirão? E
tem em mente a duplicação e manutenção de outras rodovias, como por exemplo a M010, de alguma forma estratégica? E por fim, será que existe a possibilidade de criar uma ponte que liga Manaus ao Careiro, que de alguma forma ligando realmente ao Brasil? Primeiro, não tem mais espaço para políticos que deixam pela metade obras dos seus antecessores. Nós vamos concluir todas as obras e agilizaremos a duplicação da M070, que liga Manaus a Manacapuru. Fora isso, nós também temos no nosso plano de governo, em parcerias com a iniciativa privada e com o governo federal, o projeto de iniciar a duplicação da M010, porque nós podemos construir um porto moderno em Itacoatiara, duplicar a M010, isso vai impulsionar a economia daquele município e diminuir o tempo de viagem das cargas que chegam e que saem do estado do Amazonas. Mas nós não podemos pensar o estado do Amazonas só sob a lógica da região metropolitana. Então eu peço permissão para falar também que nós vamos cuidar de uma rodovia que ninguém lembra, que é uma rodovia que liga Apuí a Novo Aripuanã. Apuí é um município rico, próspero, com uma grande produção leiteira, com uma grande produção pecuária e que hoje tem uma demora maior no escoamento da sua produção porque não estão asfaltados os aproximadamente 80 a 100 quilômetros que ligam Apuí a Novo Aripuanã. E Novo Aripuanã é um município sem nada do ponto de vista econômico. Nós vamos construir um porto moderno em Novo Aripuanã e recuperar essa via de Apuí Novo Aripuanã para que Novo Aripuanã vire entreposto de tudo que é produzido em Apuí. Isso vai estimular a economia do município e agilizar a saída e entrada de produtos do município de Apuí. Portanto, nós precisamos olhar para o estado do Amazonas como um todo. A região metropolitana ela é importante, ela é fundamental. Nós vamos melhorar na nossa malha rodoviária, nós vamos parar de gastar mal. E gasta mal quem faz investimentos que não fazem a roda da economia girar. E nos últimos anos o governo do Amazonas fez investimentos que não fazem a roda da economia girar. Nós identificaremos as estradas que têm potencial de desenvolver a economia do estado e dos municípios e criaremos um plano diretor de estradas e vicinais, em que nós estabelecemos meta ano a ano de quais vicinais e quais rodovias serão recuperadas. Eu penso que nesse momento, falar em uma ponte ligando Manaus a Iranduba, ali aquela ponte já na parte do rio do Solimões, é uma aventura e uma irresponsabilidade. Não existem estudos técnicos para isso, não existem recursos para isso e eu penso que não é prioridade para os próximos 4 anos. Ok. Só me permite uma coisa, Luiz. Eu quero dizer isso porque eu sou daqueles homens públicos que só diz o que pode fazer. Sim. É muito fácil vir aqui dizer eu vou fazer a ponte que liga Manaus ao Careiro Castanho. Talvez até alguns digam. Quem não tem responsabilidade com o que fala, pode até dizer isso. Eu tenho absoluta responsabilidade com o que eu falo. E por isso não pode se dizer que isso é algo atual e iminente para o povo do Amazonas. Desculpe. De repente pode ser uma confusão nossa mesmo. Mas essa ponte seria a ponte da 319. Exatamente, exatamente. Pode falar. Talvez mais eficiente para aquela travessia e muito mais barato, o que talvez fosse mais eficiente, muito mais barato, também para a travessia Manaus-Iranduba, seria você trocar aquelas balsas atrasadas. Iranduba já tem conexão. Não, já tem ponte. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que talvez fosse mais eficiente, mais barato, você investir em ferryboats de alta capacidade, de alta velocidade, o que seria muito mais barato e teria um resultado muito parecido. Então é o que nós defendemos para o Solimões, para aquela travessia lá. Trocar essas atuais balsas lentas e sucateadas por balsas modernas e rápidas para melhorar a travessia. Perfeito. Então, vamos entrar no tema de logística. Eu vou dar alguns pontos para que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendam o porquê que a gente está debatendo isso. Transporte hidroviário é o meio de locomoção mais comum do Amazonas, que possui alguns terminais, sendo em Boca do Acre, Itacoatiara, Parintins, Humaitá, Manaus e outros realmente que são menores, sendo esse último, Manaus, ele privatizado. A gente também tem alguns aeroportos que realmente têm um caráter regional importante,
como Parintins, Coari, Nunepé, Labre, Tefé, e realmente que tem um fluxo interessante. E a gente tem alguns poucos maiores, como Manaus e Tabatinga, que Tabatinga atende um pouco mais a questão do exército. Todos esses dois, a gente tem uma grande importância. Tanto é que para Manaus, esses dois são fundamentais para o escoamento de insumos destinados para a Zona Franca de Manaus. Apesar de que realmente na questão do porto, ele não foi concluído a tempo da Copa, mas o aeroporto realmente tem uma questão um pouco mais interessante. Qual que é o papel desses dois locais, o aeroporto e o porto, para o desenvolvimento da região do Amazonas como um todo? Além disso, como que pode de alguma forma integrar esses dois para unir o desenvolvimento do estado como um todo? Primeiro, o estado do Amazonas ele não pode dizer que tem portos. O porto público não cumpre o papel de regulador do setor portuário, que é, em regra, o papel que cumprem os portos públicos, e os portos privados que existem no Amazonas são símbolos do atraso econômico a que foi submetido esse estado nos últimos anos. Nós precisamos regularizar a situação do porto público e fazer parcerias com a iniciativa privada, estimulando a construção de portos privados modernos e eficientes que promovam a concorrência e a competição nesse segmento importante da economia do estado. Ainda em relação ao transporte fluvial, o modal fluvial ele é o principal modal de transporte de passageiros e cargas no estado do Amazonas. Ele não tem lei regulamentadora. Até hoje o estado não encaminhou para a Assembleia a minuta elaborada pela Arsan para regulamentar o transporte fluvial. Nós precisamos regulamentar o transporte fluvial em alguns municípios, nos municípios polos, por calha de rio, nós precisamos ter portos estruturados, tanto para passageiros como para cargas. Nós podemos até dizer que temos portos minimamente estruturados para passageiros. Para cargas, nós não temos nenhum minimamente estruturado. É uma aventura embarcar e desembarcar carga em qualquer porto do interior do estado do Amazonas. Mesmo no de Parintins, que é um pouco maior, mesmo em alguns outros que tem o de Coari, que é um pouco mais estruturado. Então, precisamos de portos estruturados e com condições de atender com eficiência passageiros e cargas. Em relação a aeroportos, o governo federal tem um programa que chama PROFAAR, Programa de Financiamento e Apoio a Aeroportos. O governo do Amazonas nunca recebeu nem um centavo do PROFAAR. Primeiro porque não tinha o plano diretor de aeroportos e aeródromos, elaborou ano retrasado. E segundo porque a nossa bancada federal nunca fez disso uma prioridade. No último ano, o governo conseguiu recursos para a reforma e construção de 21 aeroportos no interior do estado. É preciso garantir agilidade na execução desses recursos para que nós tenhamos aeroportos no interior. Na cidade de Manaus, o aeroporto de passageiros tem seus problemas de infraestrutura, a obra não foi concluída ainda. Mas o aeroporto de cargas é um aeroporto moderno e suficiente para a atual circulação de mercadorias. O problema no aeroporto de cargas de Manaus não é a estrutura física. O problema do aeroporto de carga é que os produtos demoram a ser desembaraçados porque falta o servidor do Ministério da Agricultura, porque falta o servidor da Agência de Vigilância Sanitária, porque falta o servidor da Receita Federal. E assim, no aeroporto de carga, no TECA, no aeroporto de carga de Manaus, nós vamos, junto ao governo do estado, reivindicar a reestruturação dos órgãos de desembaraço para que as mercadorias possam sair com mais eficiência. E, obviamente, nós precisamos tirar o porto de Manaus do centro da cidade. Nós precisamos de um porto de Manaus numa região que seja mais fácil a conexão do aeroporto com o porto. E, através da construção do anel viário, você pode ter uma solução construindo um novo porto privado lá na Zona Leste, naquela região por ali, desde que sejam preservadas as regras de garantias ambientais. A gente vai entrar na penúltima pergunta, que para nós, de alguma forma, foi realmente uma surpresa. Aliás, foi realmente uma vitória para o estado do Amazonas, mas
nós do Trânsito Manaus estamos preocupados. Então, dentro de mais ou menos 50, 59 anos, dependendo, mas daqui a 50 anos deverá encerrar o prazo da atual prorrogação da Zona Franca de Manaus. Como que você enxerga, de forma resumida, o Amazonas em 2073? Para enxergar o Amazonas em 2073, nós precisamos primeiro olhar 47 anos para trás. O Amazonas passou 47 anos deitado na rede do modelo Zona Franca de Manaus. Não utilizou a riqueza gerada pelo modelo Zona Franca de Manaus para investimentos em infraestrutura logística que tornasse o polo industrial de Manaus competitivo mesmo no ambiente de redução de incentivos fiscais. No mundo moderno, não é sustentável uma política industrial fundada única e exclusivamente em incentivo fiscal. É preciso competitividade logística. E nós teremos obsessão de iniciar, a partir do próximo ano, o que eles não fizeram nos últimos 47. Portos modernos, hidrovias sinalizadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro, superação da crise de energia elétrica e de telecomunicações. Aí nós seremos competitivos para o futuro. Então, primeiro, nós precisamos de governos que enxerguem o futuro sob essa perspectiva e nós enxergamos. Fora isso, se o modelo Zona Franca de Manaus foi suficiente para dar uma alternativa econômica para a cidade de Manaus, ele não trouxe os resultados esperados para o interior do estado. O polo industrial de Manaus hoje não distribui a riqueza e não distribui a sua pujança para quem mora no interior do estado. Nós precisamos também desenvolver uma nova matriz econômica para o interior do estado. E no nosso plano de governo, essa nova matriz econômica passa por 3 vetores. Primeiro, o resgate da agricultura, que nos últimos 10 anos teve uma década perdida. A agricultura, o setor primário, já chegou a significar 6,1% do PIB do Amazonas. Em 2013 chegou a 5,2%, variando, chegando até a 4% em alguns anos anteriores. Nós precisamos e vamos resgatar o crescimento do setor primário, a participação do setor primário no PIB, enfrentando o desafio da regularização fundiária, da agilização da aprovação de planos de manejo, do oferecimento de assistência técnica. E na assistência técnica nós temos uma inovação, que eu vou voltar para falar sobre ela, e na distribuição de fomento distribuído, financiamento distribuído, com base no zoneamento ecológico e econômico do Estado, identificando qual a vocação de cada cara de rio e financiando atividades identificadas com a vocação daquele município. Mas a novidade que nós trazemos no nosso plano de governo é a superação da deficiência da assistência técnica, utilizando a escola como espaço para isso. O que acontece hoje? Isso eu aprendi, Luiz, com um homem simples, com um piscicultor lá do Zé Assu, do interior de Parintins. Ele disse: olha, deputado, não adianta vocês ficarem formando engenheiro de pesca em Manaus, porque depois o cidadão se forma e ele não quer vir para cá para o Zé Assu melhorar a minha produtividade aqui na minha atividade de piscicultura. Vocês precisam formar o meu filho como técnico de piscicultura. Portanto, nas escolas, nas zonas rurais, nós vamos identificar a vocação daquela zona e no contraturno da aula, se o aluno estuda de manhã à tarde, se ele estuda à tarde de manhã, ele vai ter curso de técnico vocacionado da região. Então, lá no Zé Assu, no contraturno do ensino formal, formar técnico em piscicultura. Lá no Iporá, no contraturno do ensino formal, formar técnico na questão dos cítricos, que tem muito lá, muita laranja. Lá no Novo Remanso, formar técnico na produção do abacaxi, que é a principal vocação de lá. Lá em Apuí, técnico em pecuária, porque é a vocação daquela região. Então, formar o filho do produtor rural, fazer dele o assistente técnico. Legal. Isso dá dignidade, isso dá agilidade para a assistência técnica e aproxima a educação da realidade da vida do homem do interior. O segundo e o terceiro vetor. O segundo vetor, o desenvolvimento através de pesquisa e utilizando muito o centro de biotecnologia para pegar as pesquisas puras que existem e transformar em pesquisa aplicada, ou seja, dar valor econômico ao que está pesquisado pelo INPA, pela Fundação Universidade do Amazonas. Essa é a função do CBA. Então, fazer o CBA funcionar, dar valor econômico ao que existe de riqueza na Amazônia, transformar em produto
comercialmente de valor, e desenvolver uma bioindústria com pequenos parques de bioindústria nos próprios municípios do interior, principalmente a bioindústria vinculada ao extrativismo sustentável, ao extrativismo do açaí, ao extrativismo da castanha, da andiroba, da copaíba. Isso é absolutamente possível e nós vamos fazer. E o terceiro vetor é o vetor do turismo, identificando potencialidades e belezas naturais e criando a infraestrutura necessária para que o cidadão, o estrangeiro, o brasileiro ou o próprio manauara possa visitar o interior do estado e conhecer as belezas que tem nesse nosso interior, que foi nos entregue por Deus e com tantas belezas, com tantas potencialidades. E dentro dessa ideia do turismo nós temos algo que é inovador, revolucionário, que tem causado muito debate no estado, que é a nossa proposta de criar aqui em Manaus o maior aquário de água doce do mundo. É um absurdo eu ter que viajar para Valência para ver o pirarucu no aquário. Nós vamos ter o maior aquário de água doce do mundo, que vai cumprir uma dupla função. Uma função de pesquisa científica, de desenvolvimento de tecnologia na área de piscicultura e uma função turística, de atrair turistas para conhecer a enorme potencialidade que o Amazonas tem nessa área de peixes de água doce. Muito bom. Então, vamos para o final. Vamos lá. Agora, nesse momento final, a gente imagina que 10 minutos é o suficiente para falar sobre as suas propostas que não tem tanto a ver com trânsito e transporte, que a gente acredita que já foi sanadas. Mas outras propostas que você, à frente do governo do estado do Amazonas, acha importante. E também aproveitar esse momento para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós priorizamos 4 questões como metas iniciais do nosso governo. O enfrentamento da questão da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura. Na educação, eu tenho o compromisso de o primeiro projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo para o Legislativo, para a Assembleia, será o projeto de lei que vai dar autonomia financeira absoluta para a Universidade do Estado do Amazonas. No nosso governo, vai acabar essa história de usar dinheiro da UEA em outras coisas, como fizeram no passado. Gastaram 160 milhões de reais da UEA em outras coisas. O dinheiro do fundo da UEA será depositado numa conta própria da UEA, administrada pela própria gestão da Universidade do Estado do Amazonas. Isso vai possibilitar que a Universidade do Estado do Amazonas tenha os recursos suficientes para melhorar acervos de bibliotecas, para recuperar e construir laboratórios, para fazer concurso de professor e, principalmente, para ampliar cursos de graduação e bacharelado na capital e no interior do estado. Na educação do ensino médio, nós teremos uma obsessão, que é elevar o nível de ensino do Amazonas nas disciplinas de português e matemática. Segundo o índice PISA, o Amazonas foi o penúltimo do Brasil em português e matemática. O aluno que não aprende português, ele não vai aprender história e geografia. O aluno que não aprende matemática, ele não vai aprender física e química. Portanto, nós vamos elevar a qualidade do português e matemática com a certeza de que isso vai elevar o padrão do ensino como um todo. E faremos isso através de um grande programa de requalificação e de formação continuada para os professores dessa disciplina, que já estão na rede, oferecido pela Universidade do Estado do Amazonas, da ampliação da quantidade de cursos de graduação e na área de magistério de português e matemática, para que não falte professor de português e matemática no interior do estado. E nós faremos da escola um espaço do professor valorizado, do aluno estimulado e da família acolhida. A família e a comunidade na nossa escola serão acolhidas, farão parte do processo educacional. Então, essa é uma mudança importante que vai elevar a qualidade do ensino do Amazonas e vai nos tirar da vergonhosa situação de 7º pior IDH do país. Na questão da saúde, o estado do Amazonas desmontou completamente o seu atendimento ambulatorial. Hoje ninguém consegue uma consulta com especialista no Amazonas com menos de 3, 4 meses. E ninguém consegue uma cirurgia eletiva também com menos de 3, 4 meses. Isso significa que em 6 meses, na maioria das vezes, pode significar viver ou morrer. Portanto, nós vamos
fazer os investimentos necessários para reestruturar a rede de atendimento ambulatorial, massificando o atendimento de especialistas e criar um novo hospital de apoio, porque o Adriano Jorge já não suporta a demanda que ele tem. Na nossa proposta, a Santa Casa de Misericórdia será desapropriada, ela tem 80 leitos, salvo engano, 4 centros cirúrgicos, e ela será o novo hospital de apoio. Vamos, por outro lado, cuidar das mulheres, e em especial das mães. Hoje, Manaus não tem um centro de regulação de leitos. Se uma mulher chegar numa maternidade com uma dilatação de 8 centímetros e não tiver vaga, ela vai voltar para dentro do táxi e vai acontecer o que aconteceu ontem. Ela vai ter o filho dentro do táxi, porque não vão dizer para ela onde tem um leito vago. No nosso programa, o programa Mãe, a mãe será a responsabilidade do Estado a partir do momento que ela pisar numa maternidade. Nós teremos uma central de regulação de leitos em que você vai identificar se não tem naquela maternidade, em qual tem. E o próprio Estado será responsável pelo deslocamento da mãe para a maternidade onde tem vaga. E também criaremos a Central Vida, que é essa central inteligente de regulação de leitos no Estado do Amazonas para dar dignidade ao atendimento da mulher, em especial a mulher mãe que está prestes a ter o seu filho. Na segurança, nós temos uma obsessão. Eu costumo dizer por onde ando que a palavra de ordem da nossa política de segurança pública é asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado. Não adianta achar que é possível diminuir os índices de violência só com polícia comunitária. Polícia comunitária é uma ponta, é a ponta para combater os pequenos delitos. E nós vamos reformular o Ronda no Bairro para que ele volte a estabelecer os laços comunitários, que é da essência do programa. Mas vamos, por outro lado, investir pesadamente em inteligência e forças especiais para asfixiar o tráfico de drogas e o crime organizado, e temos certeza que, com isso, nós vamos ter a redução também dos pequenos delitos. Não podemos dizer que deu certo, Luiz, uma política de segurança pública que permitiu que o Amazonas saísse de 16 homicídios por 100 mil habitantes em 2004 para 36 homicídios por 100 mil habitantes em 2013. Ora, uma política de segurança pública que não protege o bem maior do ser humano, que é a vida, é uma política de segurança pública falida. Nós faremos um pacto pela vida, uma ação transversal, firme do ponto de vista repressivo e acolhedora do ponto de vista preventivo, para evitar que novos jovens entrem nas drogas, mas para reprimir duramente aqueles que nós já perdemos para o crime organizado e para o tráfico de drogas. E, por fim, na questão de infraestrutura e de geração de emprego e renda, já falamos até um pouco sobre isso, criar a infraestrutura logística necessária para que o polo industrial de Manaus seja sustentável e competitivo e criar um novo vetor de desenvolvimento econômico para o interior do Estado. Essas serão as nossas prioridades, mas, acima de tudo, eu quero encerrar dizendo para você que nos assiste que eu sou um amazonense, filho de um parintinense com uma manauara, um homem que tudo que conquistou na vida é fruto de fé, estudo, trabalho e amor ao próximo. Eu sou um homem que tem a coragem e a independência necessária para enfrentar esse grupo que governa o Amazonas há 32 anos. E nós faremos isso. Eu só não sou capaz de construir a mudança que o Amazonas precisa, mas eu tenho experiência suficiente para reconhecer que não sei tudo e tenho humildade suficiente para governar com os melhores dos partidos, inclusive dos partidos que não me apoiam, os melhores da academia, os melhores de entidades como o Trânsito Manaus, pessoas que estão fazendo a boa política. O nosso governo, o governo do povo do Amazonas, ele vai derrubar os muros que separam a política das boas iniciativas que existem na sociedade. No governo do povo do Amazonas, nós seremos parceiros das boas iniciativas, seremos parceiros das pessoas que no meio da sociedade estão construindo um Amazonas diferente. Esse Amazonas diferente que pulsa no teu coração, Luiz, que pulsa no coração de pessoas que estão nos assistindo e fazendo coisas boas, ele será construído por nós, juntos. Cada um de você será parte desse novo Amazonas. E eu tenho certeza que a esperança está sendo retomada no coração dos amazonenses. E contra essa esperança, e contra a força desse povo mobilizado, não há dinheiro, não há poder que seja capaz de reprimir o desejo de mudança do povo do Amazonas. Portanto, eu quero concluir pedindo o seu voto, o voto na mudança segura,
na mudança transformadora. E a mudança segura e transformadora é a mudança votando na Marina 40, presidente do Brasil, e no Marcelo Ramos 40, governador do Amazonas. Muito obrigado, Luiz. A gente encerra essa entrevista. Eu agradeço imensamente, Marcelo. E a gente vai continuar entrevistando os outros candidatos candidatos ao governo do estado do Amazonas. E realmente agradeço novamente por essa explanação do seu governo, que é muito importante para nós e também para as pessoas que nos assistem. Agradeço imensamente, Marcelo. Obrigado. Muito obrigado.